Então, no Catecismo, no número 1996, né, eu vou até ler aqui para vocês e a gente vai comentar, né, o que seria a graça, né? Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Então, aqui nós já, né, nos deparamos aqui com o primeiro conceito de graça, né? O que seria a graça? A graça, ela vem de Deus e é um socorro. Eu diria que seria uma espécie, vamos dizer assim, de misericórdia de Deus, né? Deus é tão misericordioso que ele já nos dá a graça dele. E por que a graça é importante? A graça é importante porque, conforme afirma o apóstolo, né, São Paulo, ele vai dizer que nós fomos justificados pela graça. Então, na realidade, a graça de Deus que nos dá a salvação. Na carta de São Paulo a Tito, né, ele vai até dizer, né, que a graça de Deus se manifestou, né, e essa manifestação da graça de Deus é em Jesus Cristo, né, que a gente vê o homem perfeito, o verdadeiro homem e, né, verdadeiro Deus, né, e verdadeiro homem, né. Então a gente vê essa manifestação da graça em Jesus Cristo. E obviamente, né, Jesus é o Filho de Deus, né? Se ele é Filho de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. Então ele tem a natureza divina e também Deus quis, pela misericórdia, que ele fosse encarnado, que ele assumisse a nossa natureza, né, a natureza humana, menos no pecado, para que ele pudesse elevar a humanidade, né? Para que a humanidade pudesse chegar a Deus novamente, né? E reconciliar com Deus. Então, é pela graça de Deus. E é interessante também, né, seguindo mais adiante, a igreja é muito sábia, né, com o magistério, inclusive o próprio Jesus Cristo que nos deixou, né, o magistério, a gente às vezes, num certo modo, pensa que o magistério é o Papa, é a gente que criou, né? Na realidade, é o próprio Jesus Cristo, né? Porque o magistério, nada mais, ele está interligado, né? Ele é inerente à Escritura, né? Foi o próprio Jesus que começou a nos ensinar as Escrituras. E aí Jesus deixa o sacramento do batismo para nós, né? Que é vamos dizer assim, é o primeiro sacramento que nós temos, né? A igreja nos coloca como sacramento da iniciação cristã, é o batismo. Pelo batismo nós somos participantes da graça de Cristo. Exato. Né? E aqui é um ponto interessante que nós, seres humanos, nós não conseguimos acessar a Deus por nós mesmos. Né? E Deus sabia disso. E isso é porque Deus não quer? Não. Isso é porque a glória de Deus, né, a glória de Deus em contato com a humanidade, em contato conosco, que herdamos lá que herdamos dos nossos primeiros pais, o pecado original, ela é capaz, né, de nos matar. Né? Moisés, né, em Êxodo, teve essa experiência, né? Obviamente, Deus já tinha predisposto, digamos assim, preparado Moisés para que Moisés, né, tivesse esse contato não com plenitude ainda, né? Mas fala da sarça ardente, né? Fala da sarça ardente. E Moisés tinha essa conversa, né, com Deus ali. Mas Moisés foi preparado por Deus para isso. Então, você vê que a graça de Deus já estava, né, em Moisés. E engraçado que, quando a gente vê a história de Moisés, era tudo para dar errado, né? Porque o povo hebreu estava escravizado pelo faraó, né, pelo povo do Egito,
e o povo hebreu sofrendo, né, essa escravidão. E aí, o que acontece, né? Pelo um decreto do faraó, faraó manda matar todos os meninos, né, que nascessem. E aí, olha a intervenção de Deus, né? Moisés nasce, a mãe, por causa desse decreto do faraó, coloca Moisés ali no cesto e joga Moisés no rio. E aí tem a irmã, né? Fala da irmã de Moisés, que vai acompanhando, e esse rio vai levando esse cesto e cai, né, na filha do faraó. E a filha do faraó se encanta com Moisés e ali, né, pega essa criança e tal, e a menina, né, a irmã de Moisés, que estava seguindo, né, vê tudo isso e fala, eu tenho uma hebreia, né, que está dando de mamar e tal, você não quer ser a ama, né, de leite aí desse filho? E aí o faraó, a filha do faraó vai e aceita, né, essa vamos dizer assim, orientação, né, acata essa orientação, essa sugestão da irmã de Moisés, e aí Moisés é amamentado pela própria mãe, né? E depois, né, com tudo isso aí, você vê que Deus vai preparando, né? Aquele famoso ditado que, para nós aqui, seres humanos, a gente fala muito isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, as linhas são tortas para nós, né? Para Deus já está tudo certo. Para Deus ela é em linha reta. Para nós é que é linha torta. Né? Mas, na realidade, você vê a graça de Deus já agindo desde o nascimento de Moisés. Torta é a nossa percepção. Exato, né? A nossa percepção que é torta. Então, eu queria trazer essa história, né, de Moisés, exatamente para vocês verem como que Deus a graça já é, digamos assim, predisponível a nós, seres humanos, né? Deus já nos deu a graça. Deus já não deu essa graça. Então, é como se fosse, como Deus nos criou, então ele já cria com essa predisposição para que a gente, né, para que nós, a humanidade, possamos receber a graça de Deus, possamos, vamos dizer assim, aderir à graça de Deus, acolher essa graça. Né? E aí o próprio catecismo, né, ele também vai nos colocar exatamente isso num parágrafo, né, no número 2001, ele vai dizer, né, a preparação do homem para acolher a graça é já uma obra da graça. Então, na realidade, é Deus que faz essa preparação. E por que isso? Porque Deus sabe que, eu falava no início, né? São Paulo deixou claro muito isso. Nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé, não pelas obras, porque senão ia encher a gente de orgulho, né? Eu vou ser salvo pelas obras, então ia ser orgulhoso. Então, na realidade, nós não somos salvos por nós mesmos. Nós não somos salvos pelas obras que a gente faz. Nós somos salvos pela graça de Deus. Tudo é graça de Deus. E essa graça de Deus já está conosco, né? Essa predisposição de receber a graça. Né? Fazendo uma analogia, né? É como se fosse aí o quê? Como se fosse um espelho que reflete a luz do sol, né? Os raios solares, né? Seria, digamos assim, a graça de Deus, e o espelho recebe esse raio e começa a refletir, né, esses raios solares, que é a graça de Deus, e aí a gente reflete essa graça, né, transborda aí pelo mundo inteiro. Então, no primeiro momento, eu gostaria de realmente frisar isso com vocês, né, porque Deus, sabendo da nossa condição, Deus que nos criou, ele já nos cria com essa predisposição. Ele já nos cria, né, com a intenção de que nós estejamos preparados, né? Já nos cria preparado para receber a graça de Deus. E o catecismo vai dizer que essa preparação já é graça de Deus agindo em nós. Né? Eu diria, é a misericórdia de Deus. Né? Sim. É a misericórdia. É o encontro de Deus, né? Encontro de Deus Salvador, né? Com a nossa miséria. Né? É encontro da compaixão com a nossa miséria. Vou deixar o meu irmão falar um pouco também a respeito.
Complementando isso, né? Eu até volto um pouquinho no número 1999, complementando isso mesmo que meu irmão ia dizendo, né? É bom a gente dar essa fundamentada e trazendo para a nossa vida prática, porque é importante a gente saber que sem a graça de Deus a gente não consegue se salvar. A gente não consegue fazer nada de bom nessa vida. A graça, ela é indispensável. Ela não é opcional para quem quer fazer algo de bom nessa vida. Ela é indispensável. Né? E esse parágrafo 1999 diz: a graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Todos nós nascemos com essa mancha do pecado original. E nós só podemos ser purificados pela graça. E essa graça é recebida no batismo. O catecismo deixa claro aqui que é a graça santificante. É uma graça necessária para a gente lutar, para a gente caminhar, para a gente realizar boas obras. E existe, nos números seguintes, né? Ele diz aqui que existe as graças atuais. A graça santificante a gente recebe no batismo. Ela vai ser um equipamento da graça para a gente carregar ao longo da nossa vida. Ele vai nos contribuir para essa nossa caminhada rumo ao céu. E existem essas graças atuais, que a gente pede também na oração, antes de uma missão. Hoje a gente pediu a graça atual para a gente realizar essa live. É a graça que você tem antes, que você pede, um pregador pede antes de pregar a palavra, né? Antes de cuidar de alguém, antes de fazer um bom trabalho, você pede a graça para aquele momento. Essa é a graça atual. E todos nós devemos fazer uma experiência atual com essa graça. Uma experiência diária. E você, meu irmão, minha irmã que assiste essa live, deve ter vida de oração. Deve ter vida na graça. Em primeiro lugar, buscar sempre estar em estado de graça. Confessando, né? Se arrependendo dos seus pecados. Buscando estar na graça de Deus, caminhar com Ele e pedir o auxílio dele diariamente. Ele está pronto para te ajudar, para derramar na sua vida todas as capacidades necessárias para impulsionar as boas obras que Ele já planejou para você.